Vocês já viram várias vezes a gente falando aqui sobre o ângulo de inclinação do tubo frontal, do tubo de selim. Ah, mudou 1 grau aqui na frente da bike. O que é 1 grau, né? Pouca coisa, não muda nada. 1 grau na temperatura a gente praticamente não sente a diferença. Só que na bike essa mudança representa muita coisa, dá só uma olhada. Eu tenho aqui o exemplo perfeito. A inclinação desse tubo frontal aqui é 70 graus e meio. Então eu vou aumentar apenas 1 grau aqui embaixo, né? Eu vou deslocar essa linha, eu já fiz ali a marca, ferido aqui com medidor de ângulo. Aqui seria 1 grau de diferença. Olha só, ela vem encostada há muito tempo, ó, só a partir daqui que ela começa a afastar um fio do outro, mas vai muito aos poucos, parece que não é nada, né? Mas aqui embaixo, ó, deu mais de 1 centímetro. Se eu levar aqui para 2 graus de diferença, 72,5 de inclinação, ó, a gente aumenta quase 25 milímetros aqui embaixo. Isso muda a reação da bike quando você está andando. Esse gabarito eu construí do zero aqui na pedaleria e a primeira bike que eu fiz aqui foi uma cargueira, né? Por isso que ele é tão longo, você consegue ajustar aqui horizontalmente todas essas partes que se movimentam. E a última bike que eu fiz nele foi a Midi 27. Eu tive bastante trabalho depois no alinhamento do quadro para evitar a torção da frente da bike com relação aqui ao tubo de selim. A bike torce porque a caloria é muito grande. Quando a gente completa a solda, ele empena bastante. Então eu refiz essa parte aqui que deixa estabilizada essa frente. Fiz super dimensionada, né, com tubos muito fortes, muito grossos, e o ângulo também está diferente. Antes a corrente vinha para cá, agora está vindo para cá. O que não quer dizer que o próximo quadro que eu faço aqui ele vai ficar perfeito, não vai empenar, porque empena. Quem mexe com solda sabe o que a caloria faz com os materiais, mas vai ficar mais fácil. Esse apoio aqui também não tinha, para segurar todos os tubos soltos na Midi eu usei aqui uma base magnética, tinha que prender com uma fita ou alguma coisa até você pontear. Esse aqui tem regulagem para tubos de diversas larguras e uma regulagem de altura, então se eu fizer um quadro grandão, tamanho 23, 21, eu consigo subir essa peça, né, ajustar o ângulo, e eu tenho esse apoio também deslizável aqui na viga mestre. Fiz também uma nova régua de leitura que vai me dar a distância entre eixos e o drop, né? Quanto o central está para baixo aqui dessa linha, mas nem está instalado ainda. A geometria muda muito o comportamento da bike. Um ciclista comum que não está acostumado com competição, com nada disso, pode andar numa bike profissional de cross country e não achar nada. Achar que talvez a frente está um pouco baixa. E um ciclista profissional pode pegar uma bike comum e achar que ela não desenvolve, ela não rende muito. Tudo isso por conta da inclinação dos ângulos e também o tamanho de cada tubo do quadro. Eu estou me aventurando aí na construção de quadros, ainda é uma coisa nova para mim, mas é curioso, né, falar de ângulos, né, tamanho de tubo, porque para uma pessoa comum, olhando uma bicicleta na rua, nunca que ela vai saber qual é o ângulo que tem em cada tubo, se a traseira tem 430 ou 440 milímetros de extensão, tudo isso são informações que passam batido. Talvez um cara muito experiente que constrói quadro o dia inteiro consiga olhar e chutar um valor ali, né? Pegando como exemplo uma mountain bike hardtail, que é essa que só tem suspensão dianteira, o quadro no formato diamante, né, parece uma pedra de diamante, são 2 triângulos. A geometria antiga, que aliás ainda é muito usada, tem uma inclinação de mais ou menos 71 graus nesse tubo e 73 nesse aqui do selim. Todo mundo gosta, costuma fácil, é uma bike boa para ir trabalhar, para fazer passeios, né, nada muito sério. Mas para competição o pessoal não gosta muito não, acha que ela não desenvolve, não rende, justamente por conta do tamanho dos tubos, a altura dele, né? Essa altura aqui do reach stack, a inclinação do garfo e principalmente o tamanho de traseira, né? Quando é mais longa, a bike costuma ser lenta. Então é um formato que já faz tempo que a gente não vê nas mountain bikes legais aqui no Brasil e no mundo. A geometria Sport num quadro, que a maioria dos fabricantes usa hoje em dia, esse aqui também é um deles, tem uma pequena mudança nos ângulos, né, na inclinação desses 2 tubos, no tamanho deles e principalmente no reach stack, que são 2 medidas importantes que têm a ver com a postura e com o conforto do ciclista quando ele está pedalando a bike. Nos quadros com geometria Sport, o stack, que é uma linha, né, imagina uma linha reta subindo aqui e indo até aqui a caixa de direção. Tem essa medida
um pouco mais curta. Então o ciclista não está lá muito esticado, né? Ele está com uma posição mais ereta, né? Ele está alto, está bem confortável. E o reach, que é o alcance, que é só essa reta até aqui, é mais curto. Então ele não tem aquele peso, né, lá em cima da roda dianteira, está mais confortável. Muito boa para passeios na terra, fazer uma trilha leve, e você tem conforto e segurança nas descidas moderadas. Na geometria Sport, esse tubo tem uma inclinação entre 68 e 70 graus. O do canote de selim entre 73 e 74,5. Isso deixa a bike ágil a baixa velocidade, com uma boa segurança para enfrentar descidas leves e moderadas. Mas ninguém compra bikes assim por conta desses ângulos, né? O pessoal quer porque nesse tipo de bike as peças são um pouco melhores do que numa bike básica e muito mais baratas do que uma bike de competição. As bikes de corrida, de cross country, por exemplo, têm a geometria Race, que é muito baixa à frente, é uma bike que instiga o ciclista a pedalar forte, está tão baixo que você aperta o pedal com força, ela é muito boa para sprint, ela embala muito depressa, tem retomada muito boa e ela é excelente nas descidas mais perigosas, porque o ângulo aqui da frente é muito mais deitado, né? Fica entre 66,5 e 68 graus. Comparado com a outra, chega a parecer que está de pé, né? Uma bike antiga. Um garfo bem de pé. Ele inclinado assim transmite muita confiança para o ciclista nos locais mais perigosos. Não dá aquela sensação de que a bike vai virar para frente. Eu não tenho nenhuma bike na geometria Race porque não é meu estilo, né? Eu prefiro mais trail, né? Tô com o pé no trail, no trial, lá uma pista bem mais técnica, bem mais difícil de passar. Mas nesse tipo de geometria, o tubo superior costuma ser um pouco mais longo, permitindo o uso de avanços muito curtos, né? E comparando aqui os dois, olha só, esse avanço de cima é daquelas bikes antigas, né? Mountain bikes Aro 26 da década de 90. O avanço diminuiu praticamente a metade, né? Ele está bem curtinho e bem baixo, porque o ciclista precisa aplicar muita força e a bike, quando tem a frente baixa, é ótima para isso. Com esse tubo mais longo e com um avanço mais curto, o ciclista está posicionado mais no centro da bike, o que é ótimo para manter tração nas subidas e na estabilidade nas descidas. Contribuindo para essa postura onde o ciclista está mais centrado aqui no quadro, eles também trouxeram, né, o canote de cilindro, deixando ele mais de pé. Antes era 73, 74 graus, agora é 74 ou 76, tá vendo? Coisa de 1, 2 graus já faz muita diferença, porque assim, com ele mais de pé, o ciclista está mais em cima do central da bike. E isso é muito bom naquelas subidas fortes, com marcha leve, que a bike fica empinando o tempo inteiro, né, tirando a roda do chão. Com esses ângulos, dessa forma, a bike empina menos quando você aplica muita força com marcha leve. E é também nas bikes com geometria... E é também nos quadros com geometria... A gente vê também nos quadros com geometria Race essa frente bem baixinha, né, com 80 milímetros ou menos, porque tem que compensar os 100 milímetros de curso que tem na suspensão, então já deu uma levantada na frente. E como o ideal é ser bem baixa a postura para ter sprint, para ter força aplicada, então você vê frentes hoje bem baixinhas e é legal, né? A bike fica bonita, fica mais invocada do que uma bike com a frente grande. Falei bastante aqui da frente do quadro Race, né? Tem um detalhe importante que é o tamanho da traseira. E traseira curta a gente já vê há um bom tempo. Só que tem umas bikes que são tão curtas que você vai pegar a bike para pôr no rec, a mão não entra, né, entre o pneu e esse tubo, de tão perto que ele está. No que isso ajuda? Nas curvas, né? Nas curvas fechadas que você quer fazer em velocidade e também na retomada de velocidade. Aplicou força, a bike rapidinho já volta para a velocidade que estava antes. E isso é muito divertido, é muito legal. Mas não é só isso. Você sabia que a altura do central, né, o quanto ele está abaixo da linha entre as rodas, muda muito o comportamento da bike. Por exemplo, nas mountain bikes Aro 29, o central costuma estar abaixo dessa linha entre 55 e 70 milímetros. Na gravel, mais ainda, né? 75 milímetros. E olha que curioso, no BMX, o central está 35 milímetros e meio acima da linha das rodas, né? É bastante curioso. E uma bike que tem o central muito alto, ela é desconfortável, te dá a sensação de desequilíbrio lateral, é uma bike que você se sente estranho em cima dela.
Olha só que curioso, a mountain bike Aro 26 tem o central mais para cima do que da 29. Então se você colocar a roda de 29 num quadro de bike 26, os ângulos vão continuar os mesmos, você não vai mexer nisso. Mas a altura do central até o chão vai mudar pra caramba. E você montado numa bike 26 com roda 29, com a pedivela na horizontal, você vai estar mais ou menos 32 centímetros de altura, né, do central no chão. É muito alto, é fácil você perder o equilíbrio nesse tipo de geometria. É importante conhecer, né, o que muda em cada um desses pontos da geometria para entender a reação da bike, né? Porque muitas vezes a bike está tendo uma reação que você não espera, de repente você está usando um quadro com a geometria errada para a modalidade que você está praticando. E a sua bike, tem alguma reação estranha que está te chamando a atenção? Comenta aí que a gente quer saber. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!